ou quando alguém percebe que há uma situação ali que parece caracterizar esse tipo de abuso e o risco de algo mais grave. A resposta do Estado tem que ser rápida. A diferença pode ser viver ou morrer, né, Ronald? Efetivamente viver ou morrer, e aí a gente citou alguns exemplos de quem não teve a sorte de ter o afago, a proteção e aquilo que o Estado deveria oferecer como prática de segurança para pessoas que recebem esse tipo de ameaça. Ô Zaidan, só para a gente fechar, é um tema internacional que não deu tempo da gente tratar ao longo do programa, mas na mesma medida em que o Irã pediu a indenização, e a gente falou aí de algo em torno de 300 bilhões de dólares, o Trump disse que não, que ele também quer ser indenizado por inúmeros fatores. E aí, inclusive, ele incluiu com a indenização as vítimas proporcionadas pelo regime do Irã. Ele cita nessa publicação em rede social. E aí ele fala o número que ele quer, né? Ele chuta números. Qual é a fonte? A Fox News? E mais, né, Ronald? Quem agrediu tem de pagar a indenização. Os Estados Unidos, deliberadamente, sem qualquer motivo, agrediram. Então, o país atingido pela agressão que tem direito a uma indenização se houver esse acordo. Aliás, naquele acordo que foi anunciado e depois o próprio Trump destratou, além do problema de Israel não ter fechado com o acordo e ter continuado suas ações no Líbano, você se lembra que naquele acordo estava prevista a indenização de 300 bilhões. Tanto que o Trump falou, os Estados Unidos terão a colaboração dos países da região para que essa indenização seja paga. E ele concordou a mesma quantia que o Irã menciona agora, 300 bilhões de dólares. Mas a resposta, ao longo do tempo, da parte de Trump, como sempre, é caótica, né, Ronald? É mais uma que a gente cita aqui, né, das tantas que a gente já trouxe no ar. Ô Zaidan, a gente volta a falar desse e de outros assuntos amanhã aqui no Acontece, tá bom? Até amanhã. Até amanhã, Ronald e Clara. Um abraço. Vai. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h01 está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E você participa através do Fala Galera. 126 anos de Ponte Preta. Deixa a sua homenagem à macaca. Portanto, você que é apaixonado pela Ponte Preta, hoje é aniversário. Então, abrimos espaço para você mandar a sua mensagem. E quem foi o maior responsável pela derrota do Guarani para o Anápolis? Luca, Neto Costa, Rafael
Emerson Barbosa, Hélio Cizenando ou outro. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta completa 126 anos em meio à crise e incertezas. Macaca celebra mais um aniversário nesta terça-feira. Alex Nascimento é mais um reforço de saída da Ponte. Zagueiro e Santos está a caminho do futebol árabe. Sem vencer há 15 rodadas. Ponte volta a campo nesta sexta-feira contra o Náutico no Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Quem joga? Zanardi cita apenas 17 jogadores disponíveis para o próximo jogo. Pautas do Guarani. Guarani abusa de gols perdidos e sofre virada para o Anápolis no último minuto. Com a derrota fora de casa, Bugre cai para a 5ª colocação na Série C. Derrota adia a classificação do Bugre para a próxima fase. Guarani ainda tem mais 3 compromissos para confirmar a vaga no quadrangular. À espera de retornos importantes, Guarani volta a campo na próxima segunda, contra o Ipiranga no Brinco de Ouro. Conselho Deliberativo começa nesta terça-feira a análise formal da proposta de SAF, apresentada por Roberto Graziano. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio lamenta chances desperdiçadas e assume culpa por derrota. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Quartas de final da Copa do Brasil foram sorteadas nesta terça-feira na sede da CBF e contará com 3 clássicos estaduais. Além de Palmeiras e Santos, a fase também vai contar com Grenal e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vasco e Vitória completam os jogos do mata-mata. Os jogos serão disputados nas semanas de 26 de agosto a 2 de setembro. Pauta 2. O Corinthians encerrou nesta terça-feira as negociações para renovar o contrato de Memphis Depay. Sem um acordo para a assinatura do novo vínculo, o atacante holandês deixa o clube após quase 2 anos. Corinthians e Memphis chegaram a encaminhar verbalmente um contrato até o meio de 2028. Mas divergências internas e contratuais impediram formalização do acordo. Pauta 3. O presidente do Vasco, Pedrinho, ironizou as críticas do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, sobre o processo de venda da SAF do clube de São Januário. O dirigente e jogador chamou de paixão louca pelo Vasco o interesse do rival no assunto. O Vasco já tem muito problema e eu tenho problema para cuidar, para ficar dando ouvido para o presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente sobre o BAP, porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Eu estou começando a achar que ele é vascaíno, disse o Pedrinho. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas.
comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial hoje pelo lado da Ponte Preta, é claro, não poderia ser diferente. Dia 11 de agosto, aniversário da Ponte Preta. Então fica aqui os meus parabéns para Macaca, 126 anos de muita história. É bem verdade, no atual momento enfrenta a maior crise deste clube centenário, mas isso não apaga a história, a grandeza da Ponte Preta, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Então fica aqui os meus parabéns para a Associação Atlética Ponte Preta. Pelo lado do Guarani, vou passar a sequência do Bugre antes de encerrar a primeira fase. Na próxima rodada, o Guarani recebe o Ipiranga no Brinco de Ouro na próxima segunda-feira. Depois, na 18ª rodada, visita o Botafogo lá na Paraíba em um sábado, dia 22 de agosto, e fecha essa primeira fase novamente no Brinco de Ouro, recebendo a equipe do Brusque em um sábado às 5 horas da tarde. Essa é a sequência do Guarani antes da segunda fase da Série C. 17:09 está no ar. Esporte em Debate hoje até às 19h30. Muita informação, opinião e debate. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, o nosso YouTuberman, ele que faz a captação aqui do estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e você concorre a ingressos. Mas tem que ser assinante do canal para concorrer a ingressos. Então, já vai adiantando. Entre lá e faça a sua assinatura, é de graça. E lembre-se de ativar o sininho. Você que ativar o sininho, sempre que tiver uma nova live, você será avisado. Muito obrigado também para você que está inscrito. E você que não está inscrito pode se inscrever lá no meu portal, lá no meu canal, no youtube.com/portal Carlos Batista. Você se inscrevendo nos canais ajuda a fortalecer os nossos canais no YouTube, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h13, atenção, tem presente para você que é assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Hoje vamos sortear, atenção, ingressos para o Termas de São Pedro. Isso mesmo, e serão 2 ganhadores, tá? Cada ganhador irá levar 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Como faz para participar do sorteio? É através do canal de vídeos. Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Tem um link, clique no link e vai para um formulário, preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Mas tem que ser assinante do canal. Então faça antes a assinatura. Entre lá e de graça tem o caminho certinho para você ser assinante do canal da Rádio Bandeirantes. O sorteio será em algum momento desse programa e a retirada até o dia 14 de agosto, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Cada ganhador leva 4. Cada ganhador leva 4 e serão 2 ganhadores. Então, repito, entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, vai no chat, lá onde o pessoal deixa comentários, topo da página tem um link, clique no link, vai direto para o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Para retirar, tem que ser o próprio ganhador e trazer um documento que contenha o CPF, tá bom? Participe e boa sorte para você. 17h16, ouvinte no ar. Olá, boa tarde. Nossa, mas que presente para a Ponte Preta, hein? Tudo bem que não apaga a sua história, as suas glórias do passado, mas, olha, lamentável, é muito triste ver essa situação, né? Um time de grande repercussão nacional, internacional, entende? Agora, eu só pergunto, e aqueles jogadores, hein, que a Ponte Preta revelou, coisa ou outra, que estão todos milionários, entende? Eu não vou falar que de um nome por uma questão de... Mas devia dar ao menos um apoio aí, né? Porque não pode ficar nessa situação, né? Campinas é uma cidade grande. Campinas, a imprensa, principalmente seus torcedores, não pode viver uma situação como essa, né? Vamos vamos torcer que corra tudo bem, né? E apaga essa página negra que acontece dentro da Ponte Preta. Obrigado, abraço a todos. Valdemar Cachelli, de Santo Antônio de Posse. Abraço, mais um. Olá, Batistão.
Boa tarde, Cláudio Pardal de São Paulo falando. Eu acho que o maior culpado pela derrota de ontem foi, como ele mesmo disse, o Hélio se zenanando. Porque ele está nanando, ele está dormindo, que ele já devia ter botado o Kevin de centroavante e até agora ainda não o fez. Ele vai perder para os próprios erros. É inacreditável que só ele não vê o que ele tem que fazer. Se o moleque tivesse lá, certamente, pelo menos um daqueles gols ele teria feito. Forte abraço. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão, CH, Brega. Minha homenagem é pra Ponte Preta, pra ela viver mais uns 100 anos. Ou mais, né? Mas desse jeito que tá aí, tem que melhorar muito, hein? Que pena que acabaram com a Ponte Preta. Que pena. Cara aí, esse Marquinho Ebelinho aí, ó. Há um tempo atrás ele ficou metendo um pau nos caras, com os antigos, e ele mesmo ajudou a afundar a Ponte Preta. Mas o responsável mesmo para afundar a ponte foi ele. Como é que contrata 11 jogadores, deixa os caras embora no começo do Campeonato Paulista, agora tá fazendo a mesma coisa, gente. Fica enganando a torcida. Enganando, esse negócio de SAF é o último caso que pode ser que aconteça com um milagre, mas eu sou contra a SAF. Sou contra a SAF, a Ponte Preta é grande para ser SAF. Ela não precisava ser SAF, não. Um abraço, Batista. Mário de Hortolândia, que pena que estão acabando com a macaquinha. Abraço, mais um. Tarde, companheiro da Bandeirante, Rádio Bandeirante. Boa tarde, Carlos Batista e todos os comentaristas da Bandeirante. Aqui, Irineu do Jardim de Oliveira. O Guarani montou um grupo de mercenários que não tem compromisso com a agremiação. O que eles querem é só o salário que está recebendo. E o Guarani não tem como subir para a Série B com esses bandas de mercenários que não assumem o compromisso, não honra aquilo que ele ganha. Só sabe reclamar que o salário está atrasado. O salário está atrasado para 90% dos times do Brasil. A diretoria do Guarani devia reunir eles e falar que eles não vão receber mais pagamento. Só vai receber se vocês fizerem as suas partes, que a minha parte eu estou tentando fazer. São 17 horas e 20 minutos em Campinas, no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. Neste mês de agosto já está valendo. Caipirinha, pinga e limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio, para consumo lá mesmo, no Ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. Marca a combinar lá mesmo no restaurante. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar para você. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. São 17 horas e 22 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até às 19 horas e 30 minutos. Continue mandando para cá suas mensagens. 97102 1493
Já mais mensagens no ar. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, as emoções, as histórias, as derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração, desde 1933. A ponte é de 1900 e a Rádio Bandeirantes de 1933. Então, a Rádio Bandeirantes é a única emissora de Campinas que transmitiu jogos da ponte desde 1933. Estamos, portanto, no ar há realmente um período gigantesco. 1933, então, a Rádio Bandeirantes vai completar 93 anos, no dia 23 de novembro deste ano. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Tá me ouvindo, Batista? Sim. Vamos em frente. Boa tarde a todos. Vamos ao Fala, galera. 126 anos de Ponte Preta, deixa sua homenagem à Macaca. A minha homenagem é um pedido para a torcida. Eu acho que nesse momento de bastante tristeza por parte da torcida e de vergonha em alguns momentos, ele tem que ser suplantado por uma força interna que só o amor incondicional ao time de coração pode superar. Não adianta nada virar as costas para o clube. Nesses 126 anos, talvez seja, eu não tenho todos os dados aqui, mas o momento mais crítico da história da Ponte. E a Ponte é um time que a razão principal da existência da Ponte é a sua torcida. Torcida que levantou e construiu o Majestoso. Então você, torcedor, que é apaixonado pela Ponte, independentemente das pessoas que hoje ou em alguns anos dirigiram a Ponte, não abandone o seu time. 126 anos de história não é para qualquer um. Essa é a minha homenagem à Ponte e à sua torcida. Quem foi o maior responsável pela derrota do Guarani para o Anápolis? Luca, Neto Costa, Rafael, Emerson Barbosa e Hélio Cizenando. Todos esses aqui. O Luca teve a parcela dele, significativa. O Neto Costa teve uma chance claríssima de gol, chutou para fora. O Rafael fez um pênalti que, na minha opinião, poderia ser evitado. O Emerson Barbosa se envolveu de maneira infantil na expulsão, né? Que acabou Tudo bem que o Juninho foi embora do time deles, né? Que era o melhor jogador até então, mas o Emerson, ele faz muita falta também para o Guarani. E o Hélio Cizenando, evidentemente, tem a sua parcela de culpa, não é? Ele que escala o time, ele que treina o time e ele que mexeu de alguma maneira. Eu, pelo menos, não concordei com duas mexidas que ele fez. Então, Luca, Neto Costa, Rafael, Emerson Barbosa e Hélio Cizenando, cada um tem uma parcela de culpa na derrota vergonhosa do Guarani por um time fraco como esse time do Anápolis, Batista. 17:26, diz aqui, boa noite, Batista e a equipe. É uma tristeza muito grande esse aniversário da Ponte. Sou torcedora há mais de 40 anos e devo isso ao meu pai Emílio, que me levava criança ao campo. Amo a Ponte Preta e a gente tem que ter fé que as coisas vão mudar. Um abraço a todos, Andréia, do bairro Bonfim. Andréia, a Ponte vive uma situação
extremamente delicada financeiramente, está muito fragilizada. Talvez o pior momento da sua história. Mas a história ninguém apaga. A Ponte tem uma história gigantesca. Aniversário é para comemorar aquilo que foi conquistado ao longo da vida. Momentaneamente está numa situação complicada. Isso é uma coisa. Os homens passam, as dificuldades passam, as crises passam. Muita gente acha que não vai passar, mas passa. Tudo na vida passa. Por pior que seja a situação que você se encontra no momento. Você pode estar achando que não tem solução. E é normal e natural isso do ser humano. Quando chega uma dificuldade muito grande, ele se arrebenta. Ele vai se encolhendo. Não acredita na força interna que ele tem. E que as coisas vão passar. Não existe crise eterna. Chega um momento que a coisa começa a revirar, a reverter. É por isso que grandes impérios ruíram ao longo da história. Mandaram num determinado momento, escravizaram, sacrificaram, sangraram um povo, mas não existe império eterno. Ele vai ruir, ele vai acabar em determinado momento. Então é necessário acreditar na força de que é possível reverter. Independentemente disso, existe a história. A Ponte é o único clube do Brasil que o seu torcedor conseguiu levantar um estádio com os seus braços, com o seu suor. Quem podia doar tijolo, doava tijolo. Quem podia doar cimento, doava cimento. Quem podia doar ferro, doava ferro. Quem não podia doar nada porque não tinha, ia lá ajudar com os braços para construir o estádio Moisés Lucarelli. Não existe. Nenhum clube do Brasil conseguiu fazer isso. E a Ponte conseguiu. Então veja a força que tem essa torcida. E a Ponte tem várias conquistas dentro das 4 linhas. O campeonato de acesso em 1969. Os vice-campeonatos, que foram 5. O time de 77 que encantou o Brasil. Eu, na época, 77, estava trabalhando na Rádio São Joaquim, em São Joaquim da Barra. E lá em São Joaquim da Barra não tinha nenhum torcedor da Ponte. A maioria ali naquela região é de palmeirenses. E os palmeirenses se juntaram, claro, torcendo contra o Corinthians. E, por consequência, estavam torcendo para a Ponte. É impressionante a força que a Ponte conseguiu adquirir no Brasil inteiro, em várias regiões, com o time de 1977. De Cá e companhia. E outras conquistas mais recentes, né? Vice-campeonato. 2013. Estávamos lá, cobrimos lá em Lanús. A Ponte perdeu, todo mundo ficou chateado, mas a Ponte conseguiu um vice-campeonato. Ninguém gosta de dar méritos ao vice-campeão, mas quantos times começaram e só 2 terminaram? Um tinha que ser campeão. Então o vice-campeonato tem que ser bastante festejado e comemorado, sim. E recentemente o título da Série C, um título nacional. Muitos pontepretanos disseram: não vamos comemorar isso aí. Mas deveriam comemorar, é um título brasileiro. Vários clubes conquistaram o título da Série C e comemoraram o título da Série C porque é um título nacional. Então a Ponte tem uma imensa história, isso sem contar os inúmeros jogadores que foram revelados, saíram do estádio majestoso e ganharam projeção nacional, internacional e foram para a seleção brasileira e disputaram Copa do Mundo. Então um time assim, ele tem muita coisa para comemorar.
Então não misture, não confunda, não junte as duas coisas, porque as duas coisas não podem ser juntadas. Uma coisa é o momento, a situação atual, e outra coisa é a história, que é muito difícil conseguir. Uma história conseguiu a ponte para chegar até aqui. Ouvinte participando, mandando para cá mensagens. Diz aqui o ouvinte: contra o Corinthians, em 1977, segundo jogo, Morumbi, recorde de público, 137 mil pessoas. E a Ponte ganhou de virada com gol de falta do Dicá. Mais uma coisa para ser comemorada. Nunca mais vai acontecer isso, porque no estádio do Morumbi não é possível mais colocar um público tão grande assim. No máximo 80 mil pessoas. Os estádios mudaram. E o ouvinte também está falando aqui do público que compareceu lá no Pacaembu. Um deslocamento humano fantástico. A ida da torcida da Ponte para assistir a Ponte contra a equipe do Lanús. Talvez perdendo só para aquele deslocamento da torcida corintiana, a chamada invasão do Maracanã, no Rio de Janeiro, jogo contra o Fluminense. Talvez essa da Ponte tenha sido a segunda, ou o segundo maior deslocamento humano de torcedores de futebol. Então tem muita coisa assim para comemorar. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, Memphis Depay não vai renovar com o Corinthians, por decisão do Corinthians. Corinthians divulgou uma nota por conta da situação financeira. Então não vai renovar com o Memphis Depay. O meio-campista Nenê Bonilha, 34 anos, novo reforço do Santa Catarina, para a disputa da Copa Santa Catarina. Meia Terans, que não estreou pelo Atlético Goianiense na Série B, sentiu dores no tendão de Aquiles, ele tinha sofrido uma grave lesão e seguirá um protocolo diferente. O Dragão não pretende devolver o jogador para o Atlético Paranaense, ou melhor, para o Fluminense. E para fechar, o Remo acertou a contratação do lateral esquerdo Marlon, que estava no Cuiabá disputando a Série B, Batista. 17h35, aproveite o melhor preço para garantir muito mais economia na super terça de ofertas do Iga Atacado. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Tudo em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira porque tem ofertas imperdíveis na super terça do Iga Atacado. Feijão grão de campo carioca 1 kg, 7,49. Queijo mussarela litoral, peça ou pedaço, 36,90 o quilo. Creme Nutella, 140 gramas, 9,98. Detergente IP, 5 litros, 20,59. Ofertas válidas somente hoje, 11 de agosto, na super terça do Iga Atacado. Pague as suas compras com um cartão de crédito, de débito, vale alimentação e também pode pagar nos sistemas digitais. São muitas bandeiras aceitas. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Dá tempo de você aproveitar as ofertas da super terça do Iga Atacado. Qualquer dúvida, acesse iga.com.br e saiba mais. Ponte ou Guarani hoje? Ponte Preta, a aniversariante de hoje,
Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. É isso, Batistão. Dia 11 de agosto, mais um aniversário da Ponte Preta, 126 anos, a macaca completa, uma história centenária aí. Infelizmente, como a gente vem dizendo, passa pela pior crise da sua história, rebaixamentos, campanhas muito ruins, bagunça administrativa, brigas políticas, enfim. Ponte Preta não deixa de perder a sua grandeza, você mesmo disse, é apenas um recorte aí dessa história centenária da Ponte Preta. E hoje, o presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, emitiu uma carta aos pontepretanos que está publicada no site da Ponte Preta e eu vou ler aqui na íntegra para o torcedor pontepretano. Abre aspas, 126 anos, carta aos pontepretanos. No limiar do século passado, entre gigantescas mudanças, surge o futebol. Disseminado mundialmente pelos ingleses, esse esporte chega ao Brasil e, para nossa felicidade, coincidentemente, 28 anos depois da data histórica da primeira viagem de trem entre Jundiaí e Campinas, 11/8/1872, acontece a fundação da Associação Atlética Ponte Preta no dia 11 de agosto de 1900, que se tornaria a maior paixão do interior do estado de São Paulo. Nestes 126 anos de história, tivemos inúmeros momentos de glória, mas também tivemos que superar grandes obstáculos. Cito como exemplo a perda de nosso patrimônio, ocorrido em meados dos anos 1920, o que nos levou a ser chamado de o time de 11 camisas. Mas, com muita garra e superação dos apaixonados pela Ponte Preta, pouco mais de 20 anos depois, construímos o segundo maior estádio particular da época, o nosso Majestoso, que só era superado pelo estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Também tivemos um período sombrio na década de 60, quando chegamos a ficar 9 anos na segunda divisão do Campeonato Paulista. Também perdemos um valioso patrimônio, o Clube Social Ponte Preta Country Club, sediado em Valinhos. Depois disso, ressurgimos com o título paulista de 1969. Nós nos tornamos o primeiro time do interior do Brasil a jogar o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Brasileirão da época, o que se deu em 1970. Ainda vivemos a fase de ouro com os vice-campeonatos estaduais de 1977, 1979 e 1981, além do terceiro lugar no Brasileirão de 81. Passados 15 anos, voltamos a ter um período de trevas, amargando 11 anos fora da primeira divisão nacional. Retornamos em 1997 com uma gigantesca comemoração que começou no Majestoso e se espalhou pelas ruas de Campinas. Novamente, passamos a viver tempos de glória com 9 temporadas na divisão de elite nacional, com o melhor desempenho na história da Copa do Brasil, terceiro lugar em 2001. Apesar do vice estadual em 2008 e o vice da Copa Sul-Americana em 2013, a Ponte iniciou neste período uma nova e gigantesca crise financeira, que se mostrou com todas as forças depois do rebaixamento em 2017. Nos últimos anos, vivemos um período de reorganização e estamos novamente num momento delicado. Mas sejamos como foi o patrono do nosso estádio, Moisés Lucarelli, que um dia disse para todos deixarem de lado os interesses pessoais e pensarem única e exclusivamente no bem maior da Ponte Preta. Neste dia 11 de agosto de 2026, data de nosso aniversário, quando completamos 126 anos, quero deixar os parabéns à nossa amada Associação Atlética Ponte Preta e a toda a nossa enorme coletividade. Parabéns, Ponte Preta. Luiz Antônio Alves Torrano, presidente da diretoria executiva da Associação Atlética Ponte Preta. Fecha aspas aí. Essa foi a carta publicada pelo presidente do clube no site oficial da Ponte Preta. Como a gente disse, Macaca comemora mais um ano de vida, mais um ano de história em meio a uma das maiores crises de toda essa história centenária.
E agora falando um pouco sobre o time da Macaca, sobre o futebol da Ponte Preta, a Ponte já volta a campo na próxima sexta-feira, recebe a equipe do Náutico às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, mais um confronto muito difícil para a Macaca dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Náutico atualmente ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, tem 26 pontos somados. Na última rodada empatou com o Atlético Goianiense 1-1 no Estádio dos Aflitos. E agora o Náutico vem a Campinas encarar a Ponte Preta. Macaca que mais uma vez terá dificuldades nessa partida. O técnico Márcio Zanardi terá problemas para escalar o time. Ele já revelou após a partida contra o Ceará que terá apenas 17 jogadores à disposição por conta de suspensões ou outros jogadores que estão lesionados. E fora isso, ele ainda não pode contar com jogadores que foram contratados porque a Ponte Preta ainda não pagou as dívidas dos transferbans. Enquanto isso, esses jogadores que foram contratados, que já estão ou pelo menos já estavam treinando, começam a ir embora. Nas últimas semanas, nós trouxemos aqui as saídas do atacante João Neto, que recebeu uma proposta do exterior e por essa indefinição de não saber quando poderá jogar ou não com a camisa da Ponte Preta, acabou sendo liberado. Uma situação semelhante com o do meia Enzo Boer, que pertence ao Santos, viria por empréstimo, também foi liberado. A Ponte Preta não inscreveu nenhum desses atletas e agora mais um jogador que estava em Campinas deixa a Ponte Preta antes mesmo de estrear. O zagueiro Alex Nascimento, que também pertence ao Santos, assinaria com a Ponte Preta por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. É mais um jogador que veio até Campinas, treinou com o elenco, mas não vai vestir a camisa da Macaca. Ele recebeu uma proposta do futebol saudita e, é claro, com essa indefinição, essa incerteza sobre quando o transferban será pago, o jogador já deixou Campinas, já está em Dubai para assinar com o novo clube. A gente até comentou nos últimos dias também sobre o Alex Nascimento, que ele acabou sentindo um problema muscular nos treinamentos, fez todo o processo de recuperação aqui na Ponte Preta, estava finalizando a parte de transição física e aí recebeu essa proposta do futebol saudita e já se despediu dos seus quase companheiros. Não chegou a jogar com os atletas da Ponte Preta, mas o Alex Nascimento não vai vestir a camisa da Ponte Preta e aí vai se repetindo um cenário semelhante ao que vimos no Campeonato Paulista. A Ponte punida com o transferban, contrata jogadores mesmo com essa punição, não inscreve esses atletas, não consegue derrubar o transferban e aí os jogadores aos poucos começam a deixar a Macaca antes mesmo de estrearem. E é claro, a gente vai seguir acompanhando de perto toda essa situação, caso tenha novidades a respeito de pagamento de transferban ou a Ponte Preta conseguir inscrever esses atletas, é claro que a gente vai noticiar o torcedor pontepretano aqui na Rádio Bandeirantes. Batista. São 17h45, jogo sexta. 7h30 da noite. 7h30. 7h30 da noite, pega o Náutico. E o técnico disse, né? Apenas 17 jogadores. Mas teve problema lá de contusão, né? Ele já tá contando com a baixa do Kevson, né? Tá. Mas o Palácios? Tem o Palácios. Na lista desses 17, o Palácios ainda tá incluído, mas saiu sentindo o tornozelo direito também. Pode se tornar mais uma baixa. Vale lembrar, na lateral direita não tem nenhum jogador de origem. Na lateral esquerda apenas o Porfírio. E na zaga tem o Palácios, o Diego Leão e o garoto Gustavo Almeida, que entrou em pedaços de jogos. Se não tiver o Palácios, que já não é aquelas grandes coisas, vai ficar ainda pior a situação da Ponte. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos do nosso Esporte em Debate. Hoje eu quero começar de uma maneira diferente, mandando um forte e afetuoso abraço a toda a torcida da Ponte. Hoje é um dia muito especial, é o aniversário de 126 anos da Macaca. O momento é crítico, tá aí, daqui a pouco vai chegar numa situação de não ter banco ou de não ter time para colocar em campo. O Pedro tá dando aí todas as informações, mas isso é momento.
é um momento que já fica longo, é uma fase que parece que não acaba, mas ela acaba sim. Daqui a pouco as coisas se resolvem. E tudo isso é ínfimo, é pequeno, é insignificante diante da imensa história que o clube construiu ao longo desses 126 anos. Ponte tem uma história lindíssima, em alguns aspectos inédita no futebol mundial, com um estádio construído com as mãos, com as doações de materiais, doações de mão de obra, de abnegados, né? De pessoas que estão nessa linda história da Ponte, na construção do estádio, à base de um esquema de mutirão, algo inédito na história do futebol mundial, um estádio sendo construído com recursos e pela dedicação dos próprios torcedores do clube que ali mandaria os seus jogos, que ali faria a sua casa. Além de ser a primeira democracia racial do futebol brasileiro, o clube mais antigo do Brasil, com atividades ininterruptas, né? Por causa de meses ou dias, né? Existe alguém que reivindique ser o mais antigo, mas de forma ininterrupta, desde 11 de agosto de 1900, é a Macaca. Então, um abraço para todo mundo. E a Ponte não pode ser abandonada, nunca. A Ponte não pode nunca ser deixada em segundo plano. O momento é terrível. É um momento em que o ideal seria a união de forças, mas as vaidades, às vezes, são maiores do que os próprios interesses do clube. É uma pena que seja assim, mas é aniversário da Ponte e eu marco aqui, nesse momento, a data. E acho que o torcedor que nunca abandonou deve continuar tendo essa postura, e ele sim está de parabéns. E ele sim é o grande patrimônio. Ele sim é a figura mais importante neste emaranhado de vaidades, de brigas políticas, de problemas econômicos, de falta de dinheiro, de crise que parece sem fim. Mas enquanto o torcedor estiver junto, e hoje é uma data emblemática, que é o aniversário do clube, e enquanto ele estiver junto, a Ponte vai ter vida longa. Parabéns à Associação Atlética Ponte Preta e especialmente a toda a sua imensa e apaixonada torcida. São 17 horas e 50 minutos em Campinas. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja Rocha Autopeças do bairro Vila Nova está agora em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja, na rua Dr. Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço, mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor te atender. Rocha Autopeças, agora em novo endereço, no Vila Nova, em Campinas. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br.
Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar o confronto entre Bolívar e São Paulo. Jogam hoje, 9h30 da noite, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na altitude boliviana. Jogo de ida às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O provável São Paulo do técnico Dorival Júnior, com Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino, Iago, Nilton, Marcos, Antônio Bobadilha, Vitor Sá, Luciano e Caleri. Já o provável Bolívar, do técnico Alejandro Restrepo, com Lampi no gol, Jesus Sagredo, Arreaga, Echeverria e José Sagredo, Justiniano, Robson Mateus e Melgar, Asprilha, Cauteriúcio e Patito Rodrigues. Apita o jogo o experiente árbitro colombiano Vilmar Roldan. A bola rola hoje, 9h30 da noite, na Bolívia. Tem Bolívar e São Paulo pela Copa Sul-Americana. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h53. Atenção, tem presentes para você hoje aqui no programa. São 4 ingressos para o Termas de São Pedro. E atenção, como é que você vai participar? É simples, é pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, tem um link no chat, sabe, onde o pessoal deixa comentários. Então, clique nesse link e vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. Serão 2 ganhadores. Cada ganhador leva 4 ingressos, mas é o próprio ganhador que terá que vir retirar aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, das 9 às 13, das 14h30 às 17h30, até o dia 14 de agosto. Se não pode vir buscar, por favor, não participe, porque o objetivo é fazer a entrega dos ingressos dos convites. E aí, se você não pode vir buscar nesses horários, e até o dia 14 o ingresso ficará aí na recepção. Não cumpre o objetivo, não faz sentido, né? Mas você que pode vir retirar, participe, você estará concorrendo, repito, a 4 ingressos. Serão 2 ganhadores, cada ganhador leva 4 ingressos para o Termas de São Pedro. Participe e boa sorte para você. Em CH, vamos falar aí da Ponte, joga contra o Náutico. Claro, um tanto quanto difícil de analisar o time que entra em campo, devido a uma situação óbvia, né? O elenco é muito curto e o técnico vai ter o Zanardi que coçar a cabeça para montar o time para entrar em campo, né? Não é fácil, a situação é complicada, a menos que de hoje para amanhã a Ponte pague o transfer ban, e aí tem 8 jogadores que estão treinando e que podem ser escalados caso o treinador queira. Mas de que maneira você montaria esse time aí para enfrentar o Náutico, hein, CH? Batista, tem que ver quem tem mais saúde, né? Mesclando com experiência, com jogadores que estão disponíveis. É muito difícil fazer uma projeção. Você já colocou aí na sua introdução. Não tem muito o que fazer. Tem que ver quem está bem fisicamente, não é? Aqueles que mais agradam o treinador diante
do sistema de jogo adotado, ou que será adotado para sexta-feira diante do Náutico, e torcer para que as coisas aconteçam diferentemente da última partida, onde o time errou demais ofensivamente e errou demais na parte defensiva. Então, esse tem sido o principal problema da Ponte. E o outro detalhe é a hora que o treinador, por questões físicas, tem que mexer no time no segundo tempo. Todos que têm entrado nas últimas partidas não estão dando conta do recado. Então fica difícil trabalhar desse jeito, né? Fica muito complicado você realizar qualquer tipo de projeção positiva. Porque não há, mesmo que a gente procure, não há uma posição, não há uma projeção, não há um futuro positivo, pelo menos até sexta, né? Agora, a gente está aqui repetidas vezes dizendo todo dia, dia após dia, que a situação atual ela só vai mudar se algo diferente acontecer. E o que é esse algo diferente? Inscrever os caras que estão aí à disposição para que o técnico Zanetti tenha um leque de opções um pouco maior, né? Não que serão solução para o time da Ponte, mas fica numa situação bem diferente do que a situação atual. Eu não sei como é que vai ser na sexta-feira, mas provavelmente, além dos garotos no banco de reservas, nós teremos alguns garotos no time que vai começar a partida. E para enfrentar um Náutico que não está fazendo uma boa campanha, mas tem um time lá, né? Existe um trabalho mais longevo do que o trabalho da Ponte, existe um elenco mais robusto, e aí a gente vai falar a mesma coisa. Eu estou fazendo um comentário muito parecido do comentário que fiz das últimas 8 partidas da Ponte. Se tudo correr dentro do prognóstico, a Ponte perde mais um jogo. Espero que não. A torcida é sempre para que a Ponte vença seus jogos. Mas é difícil, infelizmente, acreditar, Batista. E para você, Tigrão, também, né, a projeção. Como é que você projeta esse time da Ponte para o duelo diante do Náutico? Aliás, o Náutico, qual é a campanha, hein, Pedrão? Náutico está ocupando a 14ª posição, tem 26 pontos somados, convive também com salários atrasados, muitos questionamentos da torcida para cima do Hélio dos Anjos e o Guilherme dos Anjos também. O Náutico vem de 2 empates consecutivos. Na última rodada empatou com o Atlético Goianiense nos aflitos e na 20ª rodada, a abertura aí do segundo turno, empatou com o Criciúma lá no Heriberto Rios, mas o Náutico também vive uma baguncinha, podemos dizer assim, fora das 4 linhas. Começou até bem o campeonato, fez um bom começo ali no primeiro turno, mas agora ocupa a 14ª posição, está a 6 pontos do Londrina, primeiro time na zona de rebaixamento. E aí, Tigrão? Batista, o Pedrinho usou aí, vive lá a sua baguncinha, né? Mas perto, veja, com baguncinha e tudo, tem quantos pontos o Náutico aí, o Pedro? 24? 24 pontos. 26. Pois é. 26. 26 para 9, 17 pontos. Veja a que ponto chegamos. Quer dizer, o Náutico tem problema, o Hélio está pressionado, a torcida quer a cabeça, o torcedor é passional. Sempre lembrando que foi o Hélio que resgatou depois de vários anos o Náutico da Série C e trouxe de volta para a Série B. Mas é assim mesmo, é resultado, é o dia a dia. Mas ele tem 17 pontos a mais do que a Ponte em 21 rodadas. Então vem com crise, vem com problema, vem com pressão, mas vem com expectativa de somar 3 pontos, de dar uma amenizada no seu momento turbulento em cima de uma equipe com todos os problemas que ele vai enfrentar. E essa equipe é a Ponte. E com relação a essa questão de ter 5, 6 jogadores aí, porque se são 17 e ainda o Palácios é dúvida, 16, menos 11, 5. Né? Então tem posição que não tem reserva. Se e um é goleiro desses 5, Tigrão. Oi. E um desses 5 que ficarão no banco de reservas, um é o goleiro, que é o Guilherme Viana.
4 pra linha. Porque você quer... hoje é aniversário da Ponte, dá um tempo, tá bom de notícia, vai. Vamos dar uma poupada. Eu tô esperando aí, você terminar seu comentário, porque tem mais uma notícia e mais uma notícia ruim, Tigrão. Então manda. O que é uma flechada a mais pra São Sebastião? Kevson rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, perde o restante da temporada. Informação inicial do jornalista Lucas Rossafa, grande amigo, grande profissional. Kevson fora do restante da temporada, rompeu o ligamento cruzado do joelho. E ele não estava entre esses 17. Não, ou já estava fora. Mas aí perde para a sequência do campeonato, né? Quer dizer, se o Diego Porfírio machucar, vou eu de lateral esquerdo. Vou ver se dá tempo de aparecer no bid. Né? Vou eu. Vou lá, vou botar a peita e vou para cima. Quer dizer, é uma situação constrangedora, né? Para não dizer outra coisa. Então, não dá para falar muito. O jogo é sexta-feira, hoje já é terça. Não dá muito para estender a conversa aqui. A Ponte, enquanto teve 11 na última partida aí contra o Ceará, foi bem. Mas foi pouco tempo, né? Porque o Júlio foi expulso a 19 minutos. Mas nesses, arredondando, 20 primeiros minutos do jogo, a Ponte estava muito melhor do que o Ceará. Inclusive tinha criado boas situações para abrir o marcador. Agora, depois que ficou com 10, complicou. E a Ponte já tinha jogado bem contra o Operário. Então, são heróis, né? E eu coloco nesse rol dos heróis aí o Márcio Zanardi. Porque com essa dificuldade toda, sem ter qualidade e agora sem quantidade. Porque uma coisa é não ter qualidade, mas você poder rodar, fazer teste. Vou com 3 zagueiros, vou com 2, vou pôr um volante a mais, vou fazer uma dobra do lado esquerdo, eu vou fazer uma dobra do lado direito, eu vou tentar mexer aqui, tô botando 2 atacantes, eu vou tirar os 2 e vou usar 2 que eu não tenho usado. Mas agora não é mais assim. Agora ele sabe até que... Todo mundo já sabe quem é que vai jogar. Porque não tem como rodar. Não tem como substituir. Então são heróis. Ah, mas nos últimos 9 pontos ganhou 1. Empatou com o Atlético. Mas eu tô fazendo esse recorte dos 3 últimos jogos porque o restante a gente já conhece. Tá aí a classificação. Mas nesses 3 últimos jogos, apesar de todas essas dificuldades, a Ponte jogou bem contra o Atlético, poderia ter vencido, empatou. Jogou bem contra o Operário, poderia ter vencido e perdeu. E estava jogando bem contra o Ceará. Aí ficou com 1 a menos muito cedo e não aguentou, não é, o ritmo e o desgaste físico de jogar praticamente o jogo todo com um jogador a menos. Então é isso. Não dá para imaginar, mesmo na semana do aniversário, mesmo com uma motivação extra do torcedor, mesmo com um discurso motivacional para cima dos atletas, vamos pelo menos dar isso de presente para a torcida, uma vitória na semana do aniversário, tudo isso é válido. Eu, se fosse dirigente da Ponte, treinador da Ponte, supervisor, executivo de futebol, eu usaria isso para tentar acrescentar uma motivação ou para tentar criar pelo menos uma. Mas, apesar disso, e o jogo é lá dentro, tudo pode acontecer, mas eu tenho que dizer aquilo que tenho dito desde a primeira rodada. Todo mundo, até que me provem o contrário, todo mundo, a priori, os 19 adversários da Série B que vão enfrentar e que estão enfrentando a Ponte, pelo menos até esse momento, sendo em Campinas ou sendo fora, são favoritos. E o Náutico está nesse rol. Ô Tigrão, e o nosso amigo lá diretamente de Recife, o Roberto Valente, um dos maiores torcedores aí do Náutico, mandou um grande abraço para você, tá na audiência aqui da Rádio Bandeirantes e falou que concorda com você na lateral da Ponte Preta.
Ele falou que apoia o Tigrão na lateral para a partida de sexta-feira. Um grande abraço pro Roberto aí, grande amigo nosso, torcedor fanático do Timbu. O Roberto é blogueiro, né? É cara forte lá. É muito lido, muito visto, muito ouvido pela torcida do Timbu, como por todas as outras torcidas. E é impressionante, ele acompanha o nosso trabalho aqui todo dia. E o trabalho dele é muito bom e eu também o acompanho. Então, um abraço pro Roberto, lá em Recife. Você viu como é que tá aí, né, Roberto? Você é Timbu fanático e tá com a cabeça quente, com o Náutico somando só 26 pontos até agora. Você imagina a fervura que está a cabeça do torcedor da Ponte no dia do aniversário, com apenas 9 pontos, 9 em 21 jogos. Mas é isso, é a realidade. Eu não vou ficar aqui tripudiando, eu não vou ficar aqui dizendo que é isso, que é aquilo, que é incompetência, que não vou falar mais nada. Os números falam por si só. São 18h08 em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Maior responsável pela derrota do Guarani ontem, além do técnico naturalmente, e de os gols perdidos, foi o erro primário do Inayan, né? Cabecear pro meio da área, podia cabecear para fora, chutar a bola, cabecear pro meio da área. Isso não existe, erro primário. Abraço, mais um. Batista, boa tarde. Quem fala é o José Bugrino. Ô Batista, eu achei que o Guarani jogou bem. O que faltou foi eficiência dos atacantes. Pô, as bolas que perderam lá para fazer o gol, Batista, ia ser 5. O Guarani ia fazer uns 5 gols. Seria 5-2. Faltou eficiência aos atacantes. Porque um time, quando joga mal, nem produz chance de gol. Ele não produziu 5. E fácil de fazer. É isso aí que eu vi. Eu quero saber da opinião do pessoal aí da mesa. Se não viu isso a mesma coisa que eu vi. Então aguarde, porque já a mesa vai falar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, todo o pessoal aí da Bandeirantes, né? Aqui é o Danilo Soares, de Cerqueira César, bugrino, roxo, doente. Ô Batista, eu queria fazer uma pergunta pro pessoal e pro Tigrão, para você também, que vocês possam ajudar. Por que ele não põe o menino para jogar, né? De centroavante. Ele fica insistindo com o nosso amigo Luca, que não sabe fazer gol. Aquele centroavante que ele colocou ontem, ele é horrível, né? Que veio de São Bernardo, pelo amor de Deus. Nem vou citar o nome, ele é horrível. Põe o menino para jogar. Ele não dá chance pro menino. Ele põe o menino para jogar quando tá jogo dentro de casa, faltando 2 minutos, ele coloca o menino para jogar. Tem que pôr, dá uma oportunidade, dá uns 2 jogos pro menino. Para fazer o que esse pessoal está fazendo, eu acho que o menino joga muito mais. O moleque é muito mais jogador, tem mais força física, tem melhor arremate, tem mais vigor, tá com a testosterona lá em cima, com o trem, sabe? Igual um cerne. O menino tá forte. Aí essa verada aí vai acabar com nós, Batista. Não pode errar tanto gol do jeito que errou. Põe um casca grossa aí, um polivalente. O pessoal aí precisa fazer igual o Trump mandou fazer lá, o exame de próstata. De próstata não, desculpa, tô fazendo confusão. De testosterona. Pra ver como é que tá esse jogador aí nosso aí, porque tá todo mundo morrendo. Ele dá um pique de 30 metros e cai no chão, não consegue finalizar. Bom, já o Tigrão fala da testosterona aí dos atacantes do Guarani. Mais um ouvinte no ar. Ponte Preta sempre na derrota ou na vitória. Então é isso, Batistão. Na derrota ou na vitória, é isso que nosso hino faz cantar. Sempre Ponte Pretano.
jamais desistir da Ponte Preta. Tá ruim, mas vai ficar bom. Eu acredito. Um abraço. Feliz dia pra Neguinha, macaca querida. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batistão. Uma boa tarde, amigos da Band. Batistão, o ideal agora era chamar o William Farias, Rafael Donato, João Paulo, que foram os líderes aí para puxar a greve desse time aí, né? Chamar o senhor Luca também, para pôr a cara aí, né? Pôr a cara para bater e ver aí se eles têm alguma explicação para dar o que aconteceu no jogo de ontem, porque assim, um jogador que puxa a situação como eles puxaram, devido a um mês de salário, né, e entregar o que eles entregaram, vergonhoso, a gente sendo motivo de chacota aí no Brasil inteiro por causa dessa derrota, né, e um time aí que tá colocando um trevo na cabeça da torcida. Ninguém tem a certeza absoluta se esse time vai subir ou não, entendeu? Responsabilizar quem por essa situação, né, que contrataram esses jogadores? Para mim, eu vou dar a minha opinião. Para mim, o Luca tinha que sentar ele, rescindir o contrato dele, entendeu? O Luca nunca mostrou para que veio no Guarani, nunca mostrou, né? Jogador fraco, fim de carreira, que não serve para jogar nenhuma Série C, né? Foi como falaram aí, né? O Breno Beretta falou no programa hoje da manhã, né? E o Hélio Cizenando não dá oportunidade para os meninos da base. Será que o Kevin vai fazer menos do que todos os atacantes aí estão fazendo? Né? Dá sequência de jogo pro menino. Mas não, ele vai morrer abraçado com todos esses jogadores aí. Um abraço a todos aí, ao Mauro, o Grilo, da pele até o osso. Indignado com a derrota de ontem. Um abraço. 18h13, um abraço, Mauro. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço, apenas a 100 metros da antiga loja. Rua Doutor Buarque de Macedo, número 431. O novo espaço o novo endereço tem um novo espaço mais amplo e moderno e tem estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem peças originais e de reposição e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. E tudo à pronta entrega para facilitar a sua vida. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas lá no site. E lá também tem um número de WhatsApp. Cada loja tem um número de WhatsApp diferente. Pegue o número de WhatsApp da loja mais próxima aí de você e fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agora na Rua Doutor Buarque de Macedo, 431, Vila Nova, Campinas. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, inicialmente vamos ouvir o que disse o técnico Hélio Cizenando para depois debater um pouco sobre o jogo de ontem. O Hélio Cizenando tentou explicar a derrota de virada vexatória do Guarani para um time que estava na penúltima colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem uma folha de R$400 mil e tem 3 meses de salários atrasados. Vamos ver o que disse o Hélio. Acho que dentro do que nós trabalhamos, né, nesses dias aí, antevendo esse jogo, eu acho que faltou a gente matar o jogo, né? Às vezes você comanda o jogo, não comanda o jogo. Tivemos momentos, principalmente no primeiro tempo, onde comandamos bem as ações. Tivemos o vacilo lá na hora do pênalti ali, do que aconteceu, da maneira que aconteceu. Depois vem a expulsão do Hermeson também. Eu tenho que tirar o Cachoeira no intervalo, que é um dos nossos principais jogadores ali, estava bem também. Acho que essa saída do Cachoeira, por lesão, complicou um pouco, né? Muda um pouco a característica.
Mas mesmo assim, o segundo tempo, o Anápolis uma falsa posse de bola, né? Não chegava tanto, nós fomos comandando, fomos acertando as entradas, o Herbert entrou muito bem, teve chance, Neto Costa teve chance. Eu acho que poderíamos ter saído com um resultado melhor. Acho que a expulsão atrapalha, né? Porque o Hermes vem num momento bom, né? E a arbitragem, ele escolhe um, né? Tava bem em cima do banco do adversário, o adversário fez um tumulto, o menino ficou com a bola primeiro, não deu a bola. Ele, para proteger um, ele expulsa os dois, né? Eu acho que é uma coisa errada da arbitragem. Aí acabou sendo dessa maneira, né? Duro porque o Hermes vem num bom momento e acaba prejudicando um pouco. É um confronto direto com uma equipe que vem um resultado bom frente ao Floresta. Precisamos fazer o resultado, né? Ser inteligente também, cobrar mais eles ainda nessa semana. Eles também vão se cobrar bastante. Pedir desculpa ao torcedor da maneira que foi hoje, né? Responsabilidade toda minha. Agora acertar e fazer nosso melhor para o próximo jogo de segunda-feira e a gente conta com o apoio do torcedor. Bom, tá aí a palavra do Hélio Cizenando, né? O treinador chamou a responsabilidade. Eu até comentei hoje na tela da Band que eu acho que o Hélio tem muita responsabilidade. Os ouvintes, agora há pouco, né, torcedores do Guarani, acabaram mandando mensagens e eu falei muito na hora do almoço e venho falando há muito tempo. O Hélio se especializou, começou a carreira dele com base no Paulínia, eu fiz até matéria lá. Depois ele foi para o Capivariano, deu chances para jogadores da base. No Guarani ele não dá chance para jogador da base. O Guarani que tem uma base muito forte, está se destacando há muito tempo, né? Com o Jairo como treinador, destacando jogadores. Esse ano também, no time sub-20, no time sub-17. E tem jogadores, tem o Guilherme Batista marcando muitos gols, tem o Kevin, que os dois ouvintes citaram agora há pouco, ele não teve uma única chance de começar um jogo pelo Guarani. Sabe o que vai acontecer? Já já ele vai embora, vai ter proposta, vai embora, e o Guarani vai ficar com esses 3 centroavantes que não marcam gols. Se for somar os salários, eu estava somando o salário dos 3 centroavantes, do Luca, também do Maranhão e do Neto Costa. Dá mais de R$200 mil, somando o salário dos 3. Infelizmente o Neto Costa a gente já falava antes dele chegar, a gente falou antes. Eu levantei a ficha aqui e a gente debateu sobre a chegada dele ou não. Todo mundo foi contra, porque ele não marca gols. A carreira dele mostra, é um jogador que tem dificuldade de marcar gols, não é especialista em gols. E ontem a gente viu, ele na cara do gol, teve a oportunidade e não conseguiu marcar. O Luca, não é de hoje que ele não vem marcando gols. Vocês devem se lembrar, aquele jogo contra o Palmeiras, ele teve duas chances na cara do gol. Naquele jogo em que o Guarani poderia se classificar. Ele marcou um gol e perdeu 2 gols feitos na cara do gol e eu estava lá em Barueri. O Guarani empatou com o Palmeiras. Ele já perdia oportunidades naquele jogo. Ontem ele teve 3 chances claras, não conseguiu marcar. E ele tem várias oportunidades, assim como o Maranhão teve várias oportunidades no Guarani. Outros jogadores que estão deixando a desejar. Quem está acompanhando no YouTube vai ver. Primeiro, o lance do Rafael, no pênalti marcado para a equipe do Anápolis. Até o CH deu relevância hoje na tela da Band. Vai ter o zoom na imagem, quem não está acompanhando, eu vou narrar o que aconteceu. Primeiro ele toma um baile, o Rafael, do jogador da equipe do Anápolis. E depois ele toca no pé direito do jogador, ele pisa no pé direito de apoio do jogador do Anápolis, o Matheus Lagoa. Pênalti para a equipe do Anápolis. Ele pisa, aí vai estar um zoom, ó, quem está acompanhando, ele pisa no pé de apoio do jogador do Anápolis. Pênalti que o Guarani cometeu, um pênalti bobo, na falha da marcação que ele já cometeu lá atrás, fora da área. Ele toma um drible do jogador, não consegue acompanhar e derruba ele na área. Até o Hélio não questionou na entrevista coletiva e disse que foi pênalti, um pênalti bobo. E depois, a jogada do Inayan, que já tinha cometido um pênalti contra a Inter de Limeira. A gente vai ver o cruzamento da direita para a área, ele estava sozinho. Aí ele cabeceia para o meio da área, para o Matheus Lagoa. E depois ele ainda dá um carrinho, a bola desvia nele, encobre
o Kaique França. Então não é de hoje que o Rafael e que o Inayan estão falhando. Tinha o Dudu no banco de reservas, jogador que estava pronto para jogar. Não jogou, acho que por preocupação com relação ao gramado, principalmente o gramado muito ruim lá de Anápolis, do Jonas Duarte, mas o Dudu não jogou. O Jonathan Costa, pelo que eu sei, também está pronto para voltar, e ele deve voltar no próximo jogo. Bom, se vocês quiserem comentar um pouquinho a respeito dessas situações, já, Batista, eu vou projetar o time que vai enfrentar o Ipiranga na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que o Hélio está muito pressionado, né? Mas o Guarani não vai trocar. Muita gente me perguntou, e eu estou respondendo hoje mensagens desde cedo dos torcedores que estão de saco cheio de tudo que está acontecendo, do Hélio Cizenando, as alternativas, as situações que ele faz, porque o time que ele tem nas mãos, de quase 2 milhões de reais, ele tem a obrigação de vencer e vencer bem. E o Guarani perdeu ontem muitos gols e muitas oportunidades de golear. Até a alteração que ele fez, e muito questionada, o Cachoeira se machucou no final do primeiro tempo, no joelho. Por que ele não colocou um outro centroavante? Por que o Herbert, que é o artilheiro do time, eu acho que é o único clube do Brasil e do mundo que o artilheiro do time que marca gols é reserva e não é titular? Por que ele não entrou no intervalo e colocou o Renan Castro, sendo que o Cauã Jesus, e até o Tigrão falou isso ontem, Cauã Jesus estava bem, improvisado de lateral esquerdo. E aí o time se acovardou no segundo tempo. Quer comentar um pouquinho sobre esses assuntos? E já eu projeto possíveis voltas no time do Guarani, também desfalques, Batista? Sim, eu vou passar para os comentaristas. Começo com você, Tigrão, que esteve ontem na transmissão e além do comentário do jogo, essa questão aí também dos lances polêmicos. O pênalti marcado pela arbitragem e a expulsão do Emerson Barbosa. E aí, Tigrão? Bom, o pênalti, sem essa lente aí, esse zoom, não dava para ver o pisão. Agora, com o zoom, foi pênalti. Até então, eu estava com a sensação de que a queda teria sido provocada por uma leve peitada, um toque com o peito nas costas do jogador da equipe do Anápolis, que é exatamente o Matheus Lagoa. Mas agora o toque, o pênalti foi embaixo e não em cima. Então o juiz estava muito bem colocado e está de parabéns de ter visto sem zoom aquilo que a gente, pelo vídeo, eu e o Gleger não vimos. Agora tá aí, congelada a imagem. Houve o pisão. É suficiente para derrubar? Pisou, dói, o cara cai, ainda mais dentro da área. Pênalti. Então, tinha polêmica, não tem mais. Né? E o Rafael também não poderia ter tomado o drible que tomou. E aí, quando ele vai para a recuperação, o adversário já está dentro da área. E aí é um perigo, né? Olha lá, tomou o corte, ficou. Aí vai acompanhar e pisa. O toque é embaixo. Mas com essa imagem mais aberta, a impressão é que houve um contato de jogo normal, peito nas costas, peito do do Rafael Rodrigues nas costas do Matheus Lagoa e a queda. Mas não, tem o toque por baixo. Então foi pênalti. Não tem do que reclamar o Guarani. E na expulsão do Emerson, infantilidade do Emerson. Porque o lateral foi pro Guarani. Aí o Juninho, que era o 10, aliás, o melhor jogador até aquele momento da equipe do Anápolis, ele vai lá com aquela esperteza de brasileiro, de futebol brasileiro, ele vai lá na lateral e pega a bola para bater. E os jogadores do Guarani queriam bater rápido. E aí fica aquele nheco-nheco, um empurrou outro que você tem fome, cospe aqui, não sei o quê. E virou aquela confusão. Todo jogo, seja em qual divisão for, tem uma confusão dessa daí. De irracionais. Irracionais. Não é luta livre. Não é briga de rua. Aí sai correndo 8 de um banco e 8 do outro. Parece aqueles confrontos de filmes épicos, né? Em que os caras vinham
montados em cavalos, né? Cada um da idade média, né? E vinha todo mundo de lança e vinham se encontrar. Pô, mas vocês vão se encontrar todo mundo com a lança apontada, vai morrer todo mundo. Você dá com a lança no peito e morre, você vai tomar uma no peito também. Mas eles iam... Tem muito filme assim, né? Idade média, né? Aí vem, se encontram e cai todo mundo morto. Mas são outros tempos, né? Olha aí, nós estamos vendo, olha lá, começou. Agora vai chegar o banco. Aí um derruba. Aí chega mais 8 correndo. Aí vem mais 12. Olha lá, olha quanta gente agora. Pra quem tá com a gente no YouTube, tá? Olha lá, parece a final do Campeonato Mineiro. Só faltou o Hulk ali pra dar uma muqueta na nuca do adversário. O Hulk, que tava no Atlético Mineiro. Então, gente, inocência. E o Emerson comprou uma briga, nem era com ele. Né? Ele vai, olha lá. Aí vem um do banco, o Emerson já se estranha. E eles quase derrubaram o Bandeirinha. Um dá peitada no outro, um dá chute no outro. E o Emerson quase caiu em cima do Bandeirinha. A hora que esfriou um pouquinho, tinha que tirar 2, pô. Senão desmoraliza a arbitragem. E o Emerson participou diretamente. Portanto, expulsão justa. Mas isso aí tem que acabar no futebol brasileiro, né? E burrice do Guarani que foi entrar na pilha. Deixa ele ficar lá com a bola na mão. Deixa o cara ficar. Era o Juninho. Deixa ele com a bola. O juiz vai falar, é pra lá, é verde. Ele ia pôr a bola no chão e alguém ia bater. Não, já começa a luta livre. O MMA. E aí um chuta, outro pisa, outro gospe, outro enfia o dedo. E fica assim, né? E o Emerson, inocentemente, infantilmente, um cara já cascudo, entra numa pilha dessa daí. Olha lá, todo mundo que tá de preto e branco e de colete azul é o banco da equipe do Anápolis. Aí chega correndo o banco do Guarani. Aí tem um do banco do Anápolis que vai expulso também. Aí vai o Juninho também. Quer dizer, então é o fim do mundo, né? O Charibe é o cara do banco que foi expulso. Mais o Juninho e mais o Emerson. O que eu vou falar de uma confusão dessa daí? Se fosse para botar a regra para valer mesmo, a desportividade mandasse, o juiz tinha que pôr uns 4, 5 para fora, de cada lado. Tirou um de cada, para não estragar ainda mais o espetáculo. Então, expulsão justa. E no lance do segundo gol do Anápolis, né? O que a gente viu o Inayan fazer? Até o Edu me questionou, olha o lance aí no YouTube. Ele vai tirar e faz um passe de cabeça. Devolve para o meio da área, ou para dentro da área. Ele podia ter jogado a bola para escanteio, olha aí, ó. Não tá nem pressionado, mas dá uma testadinha. Acho que bateu 329 escanteios o Anápolis. Não aconteceu nada. Não tem uma jogada ensaiada, não tem nada. Dá uma testada ali pra linha de fundo, pronto. Não, devolveu, saiu o gol. E aí o Edu me questionou, não, você tá enganado. Mas o Edu com a educação, com a fineza, né? Falou, mas será que o Inayan tirou de cabeça e ele mesmo se jogou na bola? Não dá tempo de chegar. Falei, dá, Edu. Quando a fase é ruim, o passarinho de baixo consegue fazer no de cima. Então o Inayan dá o passe, devolve a bola para o adversário e a bola não ia entrar. Ele se joga na bola, a bola bate no pé dele no chão, ele tenta um carrinho e aí ela desvia a trajetória e cobre o Kaique que estava no lance, ia pegar com uma mão só. É assim que acontece. Agora, finalizando, eu quero só dizer o seguinte: todo mundo agora quer a cabeça do Hélio Cizenano. Mas foi um jogo muito parecido com o jogo de Maringá, primeiro turno. O Guarani fez 5, criou 6 e fez 5. Ontem criou 8
4 a queima-roupa, cara a cara, e fez só um com o Cachoeira, que aliás estava perdendo também, fez no rebote. Tinha chutado a primeira, cara a cara, em cima do goleiro. É isso. Então, Perfeito. mas quem não tem qualidade, perde gol. Fosse centroavante matador, fazia. Também concordo, mas o volume de jogo do Guarani foi superior ao volume de jogo da equipe do Anápolis. E qual foi o grande flagelo, além dos erros individuais? Do Inayan, também do Rafael Rodrigues, a expulsão infantil do Emerson. Mas qual foi o grande responsável, o grande flagelo da derrota? Quem foi? A falta de capacidade para finalizar. Então teve volume. Agora não fez, quem perde a bola pune, como diria o Muricy Ramalho. Quem não faz, toma. E o Guarani tomou num erro. Também não ia tomar, não. Não fosse o erro, 49 minutos ia acabar o jogo em 1-1, que era menos ruim. Foi isso que aconteceu. E a substituição, eu acho que esse foi o grande erro do Hélio Cizenando. Quando ele perdeu o Emerson expulso, no primeiro tempo, finalzinho, ele não recompôs. Ele deixou por ali o Cauã Jesus. E estava bem, acertou. Aí quando eu vi que o Cachoeira não voltou, eu quase caí da cadeira, que ele era o melhor jogador do Guarani em campo. Aí vem a notícia, não, sentiu. O que fez o Hélio? Bom, já que ele sentiu, eu tenho que tirar um, e eu tinha que escolher um, ele quebrou meu galho. Entre aspas, ele não queria o jogador contundido. Ah, mas sentiu, agora eu recomponho, eu vou com o Renan Castro. É aí que ele deu moral pro adversário e chamou pra cima. Porque se ele mantém o Cauã Jesus na lateral esquerda e machucou o Cachoeira, ele vem do início do segundo tempo com o Herbert, ele ganha o jogo. É isso, Batista. E pra você, CH? Batista, o time que erra como o Guarani errou, né? Teve oportunidade, teve volume de jogo, jogou bem o primeiro tempo, ele acaba sendo punido no futebol. A gente é cansado de ver esse tipo de coisa acontecer, né? O time criou, e eu acho que aí é mais responsabilidade dos jogadores do que propriamente do Hélio, que também errou. Eu concordo com o Tigrão que as mexidas não foram legais, eu faria diferente. Mas o que determinou o jogo, o resultado da partida, foi o acúmulo de erros em finalizações. O Guarani perdeu 4 gols que são inacreditáveis. Qualquer garoto faria. E o Guarani perdeu. Perdeu com o Neto Costa, perdeu com o Luca, principalmente. Então, quando isso acontece, a gente conhece bem o futebol. E ontem a condição do gramado péssima, né? Parecia um jogo de várzea. Mas depois de ter voltado no segundo tempo de maneira bem abaixo do primeiro, o Guarani, com o passar do tempo, foi melhorando e terminou, fora o lance do gol, incomodando muito o time do Anápolis. Então agora chegam as teses, né? Olha, se tivesse feito isso ou aquilo, talvez sim, talvez muita coisa fosse diferente, mas não dá para saber. E outra coisa, eu falei lá atrás, e não quero ter razão, eu falei lá atrás que tem uma explicação administrativa por que os meninos não são utilizados. Não cabe na minha cabeça. O Hélio não é louco, não é? Então acontece nos treinamentos. Sabe, eu já cansei de ver garoto voando e não bota para jogar, para não valorizar, para não ficar mais caro para o clube. Mas eu vi um monte disso acontecer. Estou afirmando que é isso que está acontecendo no Guarani? Não. Eu não vivo o dia a dia. É uma coisa de interpretação e de experiência um pouquinho, não é? Você bate o olho, não é possível, meu Deus do céu, que o Rafael e o Kevin joguem menos que esse Neto Costa. Não é possível um negócio desse. E nesse momento do campeonato, eu tenho certeza que qualquer tipo de influência de qualquer empresário não
acaba não sendo diretamente determinante para a escalação desse ou aquele. O CA, o Hélio, né, o Frontini, todo mundo sabe que a torcida tá, com um negócio na garganta aqui pelo que aconteceu ano passado. A torcida não vai aceitar outro vexame como foi ano passado. Indo bem pra caramba e no momento decisivo o time acabou claudicando. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Eu continuo com as mesmas convicções até que isso persista. O Guarani tem 2 jogos em casa agora. E na minha opinião, independente do performance ontem, que teve muito erro, o Guarani vence os 2 próximos jogos e vai se classificar, Batista. Seguindo o bebê. Bom, Batista, falando sobre o time, né? Hoje de folga, voltou para a cidade de Campinas, amanhã reapresentação. E o foco total no Ipiranga, que vem de 2 vitórias seguidas, está na cola do Guarani com 2 pontos a menos. Isso significa o quê? Se o Guarani perder o jogo, é ultrapassado pelo Ipiranga. E é uma rodada que todos os times que estão abaixo do Guarani podem ultrapassar o Bugre do 9º para cima. Ou seja, o Guarani precisa da vitória. Não tem outro resultado diante do Ipiranga na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Vai ser um jogo dificílimo para o Bugre. O Dudu deve ganhar a posição do Inayan na lateral direito. Jonathan Costa deve voltar no lugar do Rafael na zaga do Guarani. O William Farias, mesmo com o Luiz Otávio indo bem, ele é o titular da posição. Imagino que vai voltar recuperado, já está na transição, deve voltar no lugar do Luiz Otávio. Nas demais posições, aí o Hélio Cizenando vai ter que quebrar a cabeça. O Cachoeira vai ser melhor avaliado pelo departamento médico, saiu com dores no joelho, então o Cachoeira não está confirmado para o jogo da próxima segunda-feira. Ele que se tornou o vice-artilheiro do time, está 1 gol atrás justamente do Herbert. O Herbert tem 6 e o Cachoeira 5 no total na temporada de 2026. Bom, falando sobre reunião do Conselho, daqui a pouco, a partir das 7 da noite, uma reunião virtual onde os conselheiros vão começar a debater a proposta da SAF. É muito importante que eles tirem todas as dúvidas. A proposta da SAF está nas mãos dos conselheiros e estará nas mãos dos sócios a partir dos próximos dias. As assembleias serão dias 1, 2, 3 e 4 de setembro. Dia 4, as votações, se o Guarani se torna SAF ou não, e também se o Guarani aceita ou não a proposta do investidor, no caso do Roberto Graziano. A reunião de hoje é muito importante e deve ter até 4 horas de duração. Então amanhã a gente deve ter mais detalhes sobre essa SAF do Guarani, até porque eu já passei muitos detalhes aqui no ar, mas é importante que o conselheiro tire a dúvida, os conselheiros do Guarani, até porque o que está no papel não está muito explicado. Então os conselheiros hoje vão ter a oportunidade de debater e o futuro do Guarani está em jogo, Batista. São 18 horas e 40 minutos em Campinas. Guarani que volta a campo na segunda-feira, daqui a uma semana, menos de uma semana, né? Jogou ontem e volta a jogar na segunda-feira que vem, resolvendo, portanto, a sua vida em casa. Porque são 2 jogos em casa e 1 fora. Quais são os jogos, ô Breno? Ipiranga é segunda-feira da semana que vem às 8 da noite. Depois, no outro sábado, vai jogar às 5 da tarde contra o Botafogo lá na Paraíba. E depois fecha a primeira fase no outro sábado ainda contra a equipe do Brusque no Brinco de Ouro, também às 5 da tarde. Ou seja, são 3 jogos contra 3 times que estão disputando vagas no G8 e também principalmente aquelas 4 primeiras vagas, Batista. Bom, o Guarani tem 26. Se dos 2 jogos em casa ganhar 1 e minimamente empatar 1, ele vai a 30 pontos. Com 30 pontos estará classificado, até porque
ele vai enfrentar concorrentes. Então, define a sua vida em casa, né? Nos 2 jogos que tem para fazer no brinco. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento da 16ª rodada, 2 jogos foram realizados e tivemos 2 viradas. O Guarani perdeu para o Anápolis por 2-1 jogando fora de casa. E o Paysandu em casa virou para cima do Confiança pelo placar de 2-1. Com isso, a classificação da rodada 16 termina com a Inter de Limeira de volta à liderança, 28 pontos. O Brusque tem 27, Botafogo da Paraíba 26, Paysandu 26, Guarani 26, o 5º colocado, Santa Cruz 25, Ipiranga 24 e o Caxias é o 8º colocado também com 24 pontos. Mesma pontuação da Ferroviária, que nesse momento ocupa a 9ª colocação com 24. No Z2, agora o Barra aparece na zona do rebaixamento com 15 pontos, ao lado do Confiança. Nesse momento, um dos grupos da próxima fase, Inter de Limeira, Paysandu, Guarani e Caxias. O outro, Brusque, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz e Ipiranga. No próximo fim de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, pela Série B, 21ª rodada, o Goiás ganhou do Londrina pelo placar de 1-0. Hoje, o fechamento da rodada com Avaí e CRB. Lembrando que o Criciúma lidera com 40 pontos, o Juventude é o segundo com 38. Na zona do rebaixamento estão Londrina 20, Avaí 20, América 11 e a Ponte Preta na lanterna com apenas 9 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Ceará, que já tem 25 pontos. A Macaca volta a campo nesta sexta-feira para receber o Náutico às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Hoje é dia de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Jogos de ida das oitavas de final, com destaque para a partida que será realizada. Um jogo importante envolvendo um time brasileiro, São Paulo, jogando na altitude de La Paz contra o Bolívar. Hoje também tem Boca Júnior e Deportivo Recoleta. Amanhã tem Tigre e Montevideo City Torque. Às 7 da noite amanhã tem Bragantino e Atlético Mineiro. Na quinta-feira, às 7 da noite, Santos e Macará. Além de Vasco da Gama e Olímpia. 9h30 da noite, Cienciano e Botafogo. Já pela Copa Libertadores da América, hoje é dia de Libertadores, também jogos das oitavas de final da competição. Com destaque para o Fluminense, que em casa no Maracanã recebe Independente Rivadavia. Hoje, 9h30 da noite também, tem Estudiantes e Universidade Católica. Amanhã, 7 da noite, destaque para Palmeiras e Cerro Porteño. 9h30, Cruzeiro e Flamengo. Já o Mirassol encara às 7 da noite da quinta-feira a LDU em casa. E o Corinthians vai até a Argentina pegar o Rosário Central. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento
Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h46 até as 19h30. Sabe aquele aroma que invade a casa inteirinha e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais, aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E para você que está acompanhando o programa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E lá você poderá fazer as suas compras. Portanto, agora não há mais dificuldade para você ter os produtos da Aroma das Ervas, mesmo que não tenha na loja física aí na sua localidade. Entregue em todo o Brasil, então encoste a câmera do seu celular no QR Code, vai direto lá para a loja da Amazon, a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri. Sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ouvinte mandando mensagem. Batista, boa noite. Tudo jóia? Eu tô mandando assim um áudio meio indignado com a situação do Guarani, porque a gente tem uma situação muito complicada agora, né? Porque a gente vai pegar o Ipiranga, que está entre os 8 lá, com uma pontuação bem apertada com relação à nossa. O Brusque, que está em segundo lugar, e o Botafogo, que também está brigando por uma vaga. E a gente vem perdendo oportunidades com esse nosso treinador, coisas assim inaceitáveis, porque ontem a gente podia ter ganho aquele jogo de pelo menos 3-1, 4-1, né? E somente não ganhamos porque ele passou o campeonato inteiro dando oportunidade para o Maranhão, um cara sem a menor condição de ser centroavante. Eu não sei o que esse rapaz é. Ele pode jogar qualquer outra coisa, mas centroavante ele não é. Ele pode ser zagueiro, pode ser o que ele quiser. Aí ele cansa porque a torcida não aguentava mais, ele põe esse Luca, que não conseguiu mostrar absolutamente nada de futebol ao longo do campeonato. Pô, e o Guarani tem uns meninos que poderiam entrar e tentar uma oportunidade. É um negócio absurdo
o que esse treinador está fazendo. Pô, a gente tem o Kevin, tem vários meninos da base que podiam estar aí, ele não deu nenhuma oportunidade para nenhum desses meninos. Isso é algo assim que o cara não sabe o que é futebol. Ele pode ser treinador de qualquer outro clube, de qualquer outro lugar, ele pode vir aqui para o Paulínia, onde ele começou a carreira dele, mas ele não é treinador, ele não entende de futebol, ele não sabe o que é um jogador bom ou não. Tanto é que ele insiste no Isaac também, outro jogador. O Guarani tem 3, 4 no banco melhor do que o Isaac, e ele insiste com o Isaac também. O Isaac, Maranhão e Luca. É algo absurdo. É assim, eu estou muito preocupado do Guarani não conseguir subir novamente devido a um treinador medíocre que nós temos hoje. É lamentável. Eu acho que eu nunca vi um treinador com uma visão tão distorcida do futebol como esse rapaz aí. Antônio César, quem falou, o Tuta. Abraço, muito obrigado, viu? Um desabafo, né, do torcedor que está preocupado. Mensagem do Michael Silvério Gomes. Aniversário da Ponte Preta. Ponte Preta, eu te amo. A sua história é linda, maravilhosa. E você sempre estará no meu coração. Parabéns pelos 126 anos de existência. Michael Silvério Gomes, ouvinte assíduo aqui do nosso programa. Grande abraço. Muito obrigado por ter mandado a mensagem. Ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Então, esse lateral esquerdo do Guarani que foi expulso aí, esse cara aí, depois que ele foi expulso, ele saiu xingando todo mundo, xingou o juiz e chutou uns troços lá na beira de campo, perdeu a cabeça. Será que ele vai pegar um gancho bom? Se ele pegar um gancho bom, ele vai prejudicar o Guarani. Vê se pode. Uma atitude irresponsável que ele fez atrapalhou o time, né? Agora, sabe o que vai acontecer? O Guarani pode ser prejudicado por causa de um irresponsável desse, como é que eu digo assim, um cara que não é nem, parece não é ser profissional. Batista, não é fácil não. O que você fala a respeito disso aí? Batista, você foi citado. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo, Bugrino. Beleza, fui citado, então vou dar a minha opinião. Você disse tudo, né? Ele foi muito burro. O Guarani não tinha que fazer absolutamente nada. O jogador, o Juninho, que deu 2, 3 chapéus, o cara baixou o Ronaldinho Gaúcho nele. Deu 3 chapéus lá, aliás, lances realmente espetaculares. E aí a jogada veio para a lateral e a bola saiu para a linha lateral, arremesso para o Guarani. E o Juninho queria cobrar o arremesso lateral, deixa. Ele vai cobrar arremesso lateral, o árbitro vai mandar voltar. Porque o arremesso lateral, quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está vendo, olha aí. Montou uma fábrica de chapéus ali no setor ofensivo pela meia direita de ataque do time do Anápolis. Não consigo identificar, né, quais são os jogadores, mas ele deu 3 chapéus em sequência. O problema é que ele veio para a lateral, né? Ao invés de ir na direção do gol, ele veio para a lateral. Ficou meio perdido, perdeu na sequência a bola, tentou a recuperação e jogou a bola para a linha lateral. Isaac e Cachoeiro, os 2 chapelados. E aí, o Guarani não tinha que fazer nada, nem entrar nessa pilha, nessa confusão ridícula que o Emerson acabou entrando. Então, veja, tem que ter a cabeça no lugar. A reta final de campeonato, seja fase de grupos ou seja no quadrangular, tem que ter a cabeça no lugar, o emocional conta muito, tem que ter inteligência futebolística, que é isso que ele não teve, se envolver nessa confusão medonha. Imagina se é um jogo do quadrangular, jogo decisivo, o jogo que vai colocar o time do Guarani na Série B, e acontece uma confusão dessa.
e o Guarani perde o jogo. Então o emocional conta demais. Claro que a parte física é importante, técnica, a tática, o treinador, mas o emocional define jogo e define acesso. Aliás, Batista, já definiu o ano passado, né? Todo mundo deve se lembrar do Bruno Santos, o Guarani naquele jogo em Brusque, aquela bobagem que ele fez, abriu o braço, foi expulso naquele jogo, o Guarani tomou a virada e depois contra o Náutico em Campinas, o que fez o Alan Santos no meio do campo. O emocional do Guarani não é bom desde o ano passado. Tem que colocar muito na conta de quem comanda o Guarani desde o ano passado, que são as mesmas pessoas. Se essas mesmas pessoas não tiverem o comando nas mãos, o Guarani vai por água abaixo na Série C. A história está se repetindo, hein? Atenção, tem mais um tempo aí para você participar. Hoje nós vamos sortear já, tá? Mas dá tempo de você participar. 4 ingressos para o Termas de São Pedro. E para concorrer, você tem que entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no chat, lá onde o pessoal deixa comentários, tem um link. Clique nesse link, vai para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. São 2 ganhadores. Cada ganhador vai levar 4 ingressos. E os ingressos serão retirados aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, saída para Valinhos, de amanhã até o dia 14 de agosto. Retirar no horário das 9 às 13 e das 14h30 até as 17h30. Se não puder vir buscar, por favor, não participe, para não tirar a oportunidade de quem tem condição de vir buscar nestes horários, das 9 às 13 e das 14h30 até as 17h30. Você que pode vir buscar, tem que trazer um documento que contenha o CPF. Participe e boa sorte. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal da Band. Bom, parabéns, Macaca. Parabéns por mais um ano. E apesar de tudo, né? Apesar das pessoas, como diria aquela música do Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Não vejo a hora que esse pessoal saia da ponte e deixa a nossa maior alegria de famílias, de gerações, voltar a ter prazer de assistir um jogo da Ponte Preta, sem saber que praticamente certeza de perder, né? É uma tristeza grande que a gente está passando, mas o pessoal que fez isso um dia vai estar longe da ponte e acho que esse dia está próximo. Abraço, Júnior Fernandes, parabéns, Macaco. Abraço, Júnior Fernandes. Tem assembleia marcada, né? Com relação à SAF. Dia 24. 24, que horário? A primeira chamada às 5 horas da tarde, com a maioria dos associados. E a segunda chamada, 17h30, 5h30, com a quantidade de associados que estiverem presentes. E o Emerson tá dizendo parabéns, Macaca querida. 126 anos de glória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Abraço, Emerson. Mais um. Boa tarde, povo da Band. Eu acho que é mais ou menos um prosseguimento aí das coisas que a gente tem visto, né, no esporte brasileiro. Seleção brasileira de vôlei, aquela vergonha que a gente viu aí na Liga Mundial. Seleção brasileira de futebol, bom, eu acho que essa nem participou da última Copa, não que eu me lembre. Os times de Campinas, um tá mal, o outro tá pior, e eu acho que caminhamos aí pro ano que vem aí com lindos derbys na Série C, né, pelo menos, né, na Série C, e uma possibilidade muito grande de, no ano de 2028, os 2 times, né, de Campinas na Série B do Paulista e na Série C do Brasileiro. Tá bom? Um abraço. Bem negativo aqui a visão, mas eu acho que os
sou bem realista. Abraço, mais um. Fala, Batistão. Boa noite. Batistão, melhor momento do jogo do Guarani ontem, eu estava acompanhando pela rádio, foi o Gleger comentando que o Tigrão não via a hora do vestiário abrir para ele poder entrar lá dentro no pós-jogo para estar entrevistando os jogadores dentro do vestiário. O homem sai da quinta série, mas a quinta série não sai do homem. Nenhuma emissora pode fazer entrevista no vestiário. Isso aí é final dos anos 80 até começo de anos 90. Depois, nunca mais nenhum repórter pôde entrar no vestiário. Então é piada de quinta série, não é verdade? E o pior é que tem gente que gosta. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe Nota 10 do Futebol de Campinas. Aqui é César Barão Geraldo de novo, sempre na audiência, todos os dias. Vamos implantar o sistema da diretoria do Vitória da Bahia para a gente trazer aqui para Campinas, porque o presidente do Vitória foi criticado pela oposição porque ele fez o pagamento do mês e adiantou o próximo mês, até fez o pagamento do mês e o próximo, 2 meses, e dobrou o bicho depois que ganhou do Flamengo. Aí a oposição criticou, falei, desse jeito aí, vamos trazer para Campinas esse modelo aí, porque aqui o negócio tá feio nos clubes aqui. Um abraço aí, boa noite para todos. Abraço, aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite, troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. Vou repetir, aproveite mês de agosto, aproveite troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E também você pode ganhar check-up gratuito na troca de óleo com veículos multimarcas. Então tem presente para você na H+ Beni Center. É isso mesmo, confira porque tem muito mais serviços para o seu Honda ou para multimarcas. Anote aí o endereço: Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. Batista. Oi, bebê. Tá começando agora a assembleia virtual com os conselheiros do Guarani. Eu sei que já há muitas contestações, tudo baseado naquilo que o Tigrão acabou citando esses dias, assim que eu trouxe detalhes da proposta, e os conselheiros já estão questionando bastante. Mas é claro que vai demorar aí umas 4 horas essa reunião com os conselheiros e é muito importante debater a SAF, até porque é o futuro do Guarani que está em jogo, Batista. O Tigrão pautou os sócios, os conselheiros, é isso? Pautou muito bem com os questionamentos que ele fez, porque muitos deles, ou dá para dizer até todos, estão sendo feitos nesse momento. Vamos às pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas.
comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Então, atenção, vamos lá, pauta 1. Quartas de final da Copa do Brasil foram sorteadas nesta terça na sede da CBF e contará com 3 clássicos estaduais. Além de Palmeiras e Santos, a fase também contará com o Grenal, Grêmio Internacional e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Vasco e Vitória completam os jogos do mata-mata. Os jogos serão disputados nas semanas de 26 de agosto a 2 de setembro. Portanto, desses times que vão fazer esta fase, quartas de final, somente o Vitória ainda não foi campeão. Pauta 2. O Corinthians encerrou nesta terça-feira as negociações para a renovação do contrato de Memphis Depay. Sem um acordo para a assinatura do novo vínculo, o atacante holandês deixa o clube após quase 2 anos. Corinthians e Memphis chegaram a encaminhar verbalmente um contrato até o meio de 2028. Mas as divergências internas e contratuais impediram a formalização do acordo. Pauta 3. O presidente do Vasco, Pedrinho, ironizou as críticas do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, sobre o processo de venda da SAF do Clube de São Januário. O dirigente e ex-jogador chamou de, abre aspas, paixão louca pelo Vasco, fecha aspas, o interesse do rival no assunto. Sobre o interesse, abre aspas, o Vasco já tem muito problema e eu tenho problema para cuidar, para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente sobre o BAP, porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Eu estou começando a achar que ele é vascaíno. Fecha aspas, disse o Pedrinho. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Quartas de final da Copa do Brasil, Batista. Gostei muito do sorteio, gostei dos clássicos, gosto muito mais do mata-mata do que dos pontos corridos. E vão ser grandes jogos, né? 2 partidas para cada clássico, Internacional e Grêmio, Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Santos. Só Vasco e Vitória que não deu para ter um clássico, mas eu acho que 3 clássicos nas quartas de final vai render muito e vai ser muito legal para movimentar o futebol brasileiro e também as torcidas. Só gostaria de emendar um outro assunto que não está nas pautas do dia, mas que me chamou a atenção, porque a empresa que o São Paulo... Veja só, o São Paulo já tem tanto problema e tanto problema administrativo. Contratou uma empresa na Bolívia para transportar o time, e essa empresa de ônibus, o ônibus que transportaria foi apreendido com 86 quilos de maconha. E esse veículo estava indo buscar a delegação do São Paulo. Já estava com o símbolo do São Paulo, tudo apreendido. Imagina só se eles buscam a delegação e no meio do caminho são apreendidos com maconha e com a delegação do São Paulo. Parece uma notícia fake, mas é a realidade, Batista. E você, CH, qual o tema que você escolheu para hoje? Olha, fazia tempo que eu não ouvia uma notícia dessa em relação ao Corinthians. Até que, enfim, o presidente do Corinthians teve uma atitude sã, de responsabilidade, e não vai renovar com o Memphis Depay. Ninguém está discutindo parte técnica. O Corinthians é um clube pré-falimentar. Não pode gastar o dinheiro que esse, apesar de ter baixado a sua pedida, não tem caixa para ter um jogador que custa o que o Memphis custa. Paciência. Responsabilidade, até que enfim o Corinthians tomou, na minha opinião, uma atitude correta.
E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu aí para colocar hoje a sua opinião? Mas não foi o presidente não, né? Na verdade a pressão foi muito grande. Ele estava com o contrato em cima da mesa e ia assinar. Aí conselheiros, Ministério Público e outras coisas mais foram acionados e a pressão sobre o atual presidente do Corinthians foi gigantesca para que ele não cometesse essa bobagem. E aí ele cedeu, mas por ele, pessoalmente, o contrato teria sido renovado. E o Pedrinho tirou um pelo do BAP aí, hein? Me enchendo o saco, pô. Dando palpite no meu time. Pô, já tenho pouco problema aqui para me preocupar com concorrente querendo meter o BD onde não é chamado. Mas de você eu aceito. Afinal de contas, você é Vasco desde criancinha. Tirou um pelo do BAP, hein? Toda vez, né, que eu vou falar Pedrinho, eu lembro no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Fala, Pedrinho, o Vasco, o presidente do Vasco é o Pedrinho. E aí ficou lá nos subterrâneos da minha mente, lá dentro dos calabouços. Aliás, tem muita coisa lá dentro, né? Vai entrando e vai ficando. Então ficou lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, o Pedrinho. 19h03, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batista, equipe da Band. Silvio de Sumaré. Batista, acho que o grande culpado da derrota do Guarani, como o Bebê disse no Dono da Bola, uma boa parte é o Hélio, né? Porque ele tem valores na casa, tudo, e aceita as apostas, né? E aposta por aposta, então colocasse as apostas da casa, né? Dá pequena chance, tipo Kelvin e outros aí, e Maranhão e outros aí, põe a jogos inteiros e não resolve nada. E corre até o risco de não se classificar. Mas, vamos ver, né? A gente é torcedor e tá aí torcendo para que isso não aconteça. Abraço. Abraço, mais um. Oi, Batista, boa noite. Quem tá falando aqui é o Carlinhos Japonês. Ô, Batista, eu vou contar. A hora que começou o segundo tempo ontem, o jogo do Guarani,
Primeira coisa que eu pensei, nós perder que nem perdeu contra o Paysandu. Recuou o time, ficou sem moral, sem força. Eu já estava imaginando que ia levar a virada e levou mesmo. Para poder realmente contar que esse tal de Luca perdeu 3 gols, pô. Luca, Maranhão, esse tal de Neto também, tudo vai embora. Agora tem 5 centroavantes. 3 pode mandar embora. Luca, Maranhão e esse tal de Neto aí. Deixa os 2 garotos da base aí e insiste com ele. Caso contrário, você traz o João Marcelo de volta, pô, e manda esses 3 embora, pô. Só tá pegando o dinheiro do Guarani aí, pô. Perdendo o gol dessa forma. Nós não vamos classificar dessa forma, ô Batista. O que você acha, ô Breno? Um abraço, boa noite. Carlos Lemos Matozinho Itatiba. Parabéns, Ponte Preta, pelos 126 anos de fundação. Momentos difíceis agora, mas não apaga sua história. E sexta-feira vou apoiar esses jogadores guerreiros. Tem o nosso respeito, abraço. Carlos Lemos Matozinho Itatiba. Mais um ouvinte no ar. Fala Batista, amigos da Band, tudo bem? Cleberson aqui do Jardim Novo Maracanã. O time do Guarani, ele não dá confiança esse time aí. Não é porque perdeu ante Panápolis não, ganhando de 2-0 do Paysandu, leva uma virada de 3-2, não dá um chute no gol, leva uma pressão absurda. Aí pega o time do Confiança, perde também, leva maior calor. O time lá do Paysandu também. Tá certo que ontem o Lucas perdeu um caminhão de gol. Faz parte do pacote também. Pessoal, na próxima fase, não tem um pingo de confiança nesse time aí. Muito instável. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite a todos da Band. Aqui é Everaldo de Barueri. Mas eu tava vendo aqui, essa rodada não é muito fácil também não, viu? O Guarani vai ser difícil pro Guarani, mas vai ser difícil pros outros também. Acho que o jogo mais fácil que tem aí, aparentemente, é o Santa Cruz e a Ferroviária que tá jogando em casa, né? Mas o resto é tudo pedreiro aí também, nessa rodada 17 aí, né? Um abraço a todos aí. Se vocês puderem comentar sobre isso, beleza? Uma boa noite para vocês aí. Abraço, boa noite, mais um. Ô Batista, Alex Santana, boa noite a todos da bancada aí. E CH, Breno Beretta, sou seu fã, viu, Breno? Parabéns pelo trabalho. E Batista, aproveitando um gancho aí, falando de emocional, e eu reputo o maior culpado de tudo, o Hélio Cizenando aí nessa fase do Guarani. Uma amostra de que o Hélio não tem comando sobre essa equipe é o seguinte: o Guarani, qualquer um bate falta, o Guarani não tem organização e o Hélio não tem equipe nas mãos, porque qualquer técnico, o time tem que receber, é justo, mas qualquer técnico que tenha a sua equipe na mão, falava, pessoal, eu vou lá falar com a diretoria por vocês, eu vou lá buscar uma data, não vamos tumultuar não, vamos garantir essa classificação. Um acesso do currículo de vocês com o Guarani, para nível de futuro, para abrir portas, é muito mais importante do que um mês de salário atrasado. E ele segurava a bronca e ele ia lá, falava com a diretoria e trazia para a equipe dele uma mensagem, entendeu? Então, o Hélio não chega nem aos pés de condição aí de dirigir um time igual ao Guarani. Vamos, um abraço pro ouvinte, vamos ao sorteio. 4 ingressos para o Termas de São Pedro, são 2, tá? 2 ganhadores. Aí, Aparecido Dias Nascimento. Tá tudo certinho, né? Tá ali o telefone e tal, claro que não tem o número completo para que o pessoal não vá ficar depois ligando para ele, né? E José Ailton da Silva e Aparecido Dias Nascimento. Parabéns, ganharam, cada um leva 4 ingressos. Atenção, o ouvinte ganhador, cada ouvinte tem que retirar até o dia 14 de agosto, começando amanhã até o dia 14, tem que retirar aqui na recepção
Atenção, anote aí o endereço. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Tem que trazer um documento que contenha o CPF para provar que você realmente é o ganhador. Parabéns a todos os ganhadores e muito obrigado para todos que participaram do sorteio. Apenas 2, né, ganharam, mas foi legal demais a brincadeira com você participando. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista, Paulinho, Gabriela Costa Silva, voltando de Sorocaba. Quero perguntar pro Tigrão, que sorteio é esse aí da Copa do Brasil? Deu 3 clássicos. Vai entender um negócio desse, hein? O que você achou? Não é muita coincidência? Segura aí, Tigrão, você já vai responder, né? Porque é um dos temas do Na Lata. Então vamos com Na Lata de hoje. Responde na lata. Qual clássico mais equilibrado e qual menos equilibrado das quartas de final da Copa do Brasil? E você, Tigrão, começa com você também já respondendo aí o nosso ouvinte. Bom, o mais equilibrado é o Grenal e o menos equilibrado é Palmeiras e Santos. Respondendo ao ouvinte que está vindo lá de Sorocaba, nossa, nessa hora aqui é um trânsito insuportável. A estrada já não comporta mais, mas já eu passou pensei... da hora de construir ali uma marginal, né? Não está dando conta. Uma faixa adicional. Exatamente. Não comporta mais. De Itu para cá, por exemplo, é acidente atrás de acidente, para toda hora, é risco de vida. E eu ando muito nessa estrada aí, muito, a trabalho, sempre trabalhando, mas realmente não comporta. Boa sorte, que Deus o proteja aí. Eu pensei em alguma coisa para valorizar, para gerar renda, números de audiência, etc. Mas, como eu sou do bem e foi sorteio e sem aspas, prefiro acreditar a coincidência e não acreditar em teoria da conspiração. E para você, CH, a sua opinião também, qual o clássico mais equilibrado? E, se quiser, né, pode dissertar a respeito desse assunto também. Bom, o menos equilibrado é Palmeiras e Santos. E o mais equilibrado é o Grenal, com toda certeza. Batista, se a gente ficar acreditando nessas teses, né? Porque é tese. Não, porque uma bola está pesada, outra menos, uma bola gelada, outra quente. Pelo amor de Deus, gente. Eu prefiro ter a minha inocência e acreditar que foi um sorteio absolutamente honesto. Prefiro. Agora, nesse país, na CBF, eu não duvido de nada. E você, Breno, qual é a sua reflexão aí sobre o tema? Para mim, o mais equilibrado é Atlético e Cruzeiro e o menos equilibrado, Palmeiras e Santos. E um abraço para os ouvintes que me mandaram abraço também, o Alex e o Carlinho japonês. E eu sigo com você, bebê. Corinthians acerta em não renovar com o Memphis Depay? Na parte financeira, acho que acerta sim, para não ter mais problemas. E você, CH? Corinthians acerta em não renovar com o Memphis Depay. E você, Tigrão, a sua reflexão? Acertou. Quem está jogando melhor futebol no momento? Futebol brasileiro, correto? Atlético Paranaense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, ou, se quiser, também pode falar outro time, né? Então, quem é que está jogando melhor? Repito, Atlético Paranaense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo ou outra equipe. Começo com você, CH.
Ah, não tenho dúvida. Neste momento, Atlético Paranaense. E você, Tigrão? Cruzeiro. Breno Beretta. Pra mim, o Palmeiras, Batista. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final da Macaca é que tem uma baixa confirmada para o restante da temporada. O lateral esquerdo Kevson rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e não vestirá mais a camisa da Ponte Preta nesta temporada de 2026. Um grande abraço, Batistão, e até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque do Guarani, também a sua despedida. Bom, Batista, nesse momento acontece uma reunião do Conselho Deliberativo do Guarani. Os conselheiros estão debatendo sobre a proposta da SAF apresentada pelo investidor, pelo Roberto Graziano. Essa reunião deverá ter a duração máxima de 4 horas. E amanhã todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. E o Luiz Bugrino, boa tarde. Hoje o programa tá bom. Eu tô falando da maneira que ele escreveu, né? Tá parecendo um programa de comédia. Não tô contrando vocês. Acho que é isso mesmo que tem que fazer. Mas acho ou achar... Nossa, tá complicado, hein? Para comemorar o aniversário da Ponte. Tá parecendo um programa de comédia. Abraços, Luiz Bugrino. Você conseguiu entender o que ele falou, rapaz? Você é o bichão acho mesmo, que é hein, o seguinte, né? Acho que ele quis dizer que não está criticando a forma como foi o programa hoje, mas deu aquela cutucada. Deve ser Bugrino, né? Não, eu acho que ele disse que o programa tá bom, mas ele disse exatamente, né? Ele não falou exatamente de que tá bom. Ele disse que tá bom, mas na verdade acabou fazendo ali uma crítica, fez uma crítica. Acho que foi isso, né? Pelo menos imagino que ele provavelmente deve ter feito uma crítica. A verdade é que ele escreveu aqui e não deu para entender direito exatamente o que ele fez. Bom, vamos lá, ô CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Tigrão, amanhã. Tô com saudade. É Tigrão. Oi, não ouvi você falar. Tigrão, tô com saudade. Cabritona. Eu não vou comentar o programa bom aí, que o ouvinte às vezes é traído pelo corretor, né? Corretor ortográfico. Eu tentei, mas estava difícil, viu? E às vezes também ele assassina, sem erro do corretor, assassina a língua mãe. Então, como não deu pra entender porra nenhuma, eu não vou comentar nada. Boa noite, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tigrão, tô com saudade. Eu também. Espera eu sarar, você vai ver só. Espera pra você ver. E o Zé Carlos, Zona Sul. Batista, boa noite. Tá receoso com esse time do Guarani. Acho que deve ser receoso, né? Com o time do Guarani. Acho que não se classifica. O time é frouxo na hora H. Não conseguir resolver o jogo. Exemplo ontem, contra o Ituano. Confiança e Paysandu. Aí fica difícil. Abraço, Zé Carlos, Zona Sul. Muito obrigado pela sua participação. Bem, estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta aqui pela Rádio Bandeirantes às 20 horas, às 19h30, né? Hoje não tem jogo. Então,
Hoje não tem jogo? Não Hoje tem? não, mas amanhã tem. Amanhã tem. Amanhã e quinta-feira. Qual é o jogo? Amanhã tem Palmeiras e Cerro Porteño, Libertadores, e na quinta-feira tem Santos pela Sul-Americana, ambos às 19 horas. Hoje tem Bolívia e São Paulo. Qual o horário do jogo? 9h30. 9h30. Pô, 9h30 é duro, hein? Mas, enfim, você está convidado para acompanhar aqui pela Rádio Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado também para você que está nos acompanhando aí pelo meu portal. No youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado para você que está também nos acompanhando aí pelo meu portal. Amanhã estaremos de volta a partir das 17 horas aqui pela Rádio Bandeirantes. E lembrando, né, que às 11h30 da manhã tem o Nossa Área com o comando do CH até o meio-dia. Do meio-dia até a 1 da tarde tem os donos da bola na tela da Band para 104 municípios aqui na região. 9 milhões de habitantes. Então, você pode ficar ligado na tela da Band. Ouvinte participando aqui, deixa eu ver se dá tempo de colocar mais algum ouvinte. Diz aqui o ouvinte Miriam. Abraço, muito obrigado. Parabéns à Associação Atlética Ponte Preta. O time da Resistência do Povo. Hoje, 52 anos de idade. Lhe amo cada vez mais. Nada é igual. Abraço para você, Miriam. Muito obrigado, viu? E nós estamos encerrando o programa de hoje. Agora sim, na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente. Muito obrigado para todos que mandaram para cá mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. Eu agradeço de coração. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento: Ferramentas Wonder, máximo desempenho para sua obra e reforma. 7h34, está acabando tarde o Donos da Bola, hein? Desse dia nós vamos ter que tomar 1 hora do programa. Não é possível que isso continue. 7h34, 4 minutos de atraso. Viu, senhor Alexandre Pretzel? O senhor fica participando do Donos da Bola aí e atrasa o encerramento do programa. Não, eu não participo. Nunca mais me convidaram, porque a única vez que eu convidei, eu tomei conta do programa e aí pararam. Então tá bom. Então vamos juntos até as 9 da noite. Zoreiudo, preparando. Não vai dar! Tá, eu não jogo mais! É. Para com essa conversa mole! Já eu falo com você. Vocês estão de sacanagem! Tá bom, fica tranquilo que já eu converso com o senhor. Mas até as 9 da noite, muita informação, muita análise, muito debate e, claro, o pré-jogo aqui.